como afirmou o ouvidor da Polícia de São Paulo, Cláudio Silva. Mãe de 6 filhos, Edneia foi baleada na cabeça em um suposto confronto entre policiais militares e criminosos no bairro Bom Retiro, em Santos. Essa ação terminou com 188 tiros de fuzil. Ela morreu no dia seguinte e não entrou na lista oficial de 56 mortos na Operação Verão. Derrite voltou a afirmar que a operação cumpriu seu papel, seu objetivo de asfixiar financeiramente o crime organizado e não fez reparos ao alto número de mortes. O secretário também comentou a conduta de PMs que agrediram um jovem com golpes de cacetete e um cadeirante com chutes durante uma abordagem. Ele disse que os policiais descumpriram protocolos operacionais e da própria polícia militar durante a ação, mas também afirmou que seu afastamento das ruas não é um castigo, e sim uma fase de reforço, de treinamento. Vamos imediatamente ao Rio de Janeiro. Roberto Mota com a gente. Mota, seja muito bem-vindo, uma ótima noite a você. Secretário de Segurança Pública Guilherme Derrite, falando naturalmente sobre a necessidade de reforçar protocolos, reforçar o treinamento da Polícia Militar, mas na Operação Verão teve esse episódio da morte de uma mulher, mãe de 6 filhos, que moradores atribuíram à polícia. A polícia diz que está apurando o caso. O que é preciso destacar? Bom, primeiro é preciso concluir a investigação para saber o que aconteceu. Boa noite, Daniel. Boa noite aos meus colegas de bancada. Bem-vindo, delegado Palumbo. Boa noite à nossa audiência. Os especialistas de segurança, entre aspas, da mídia, da maioria da mídia, já têm o seu diagnóstico. Foi a polícia. Mas esse diagnóstico precisa ser comprovado. Todos os profissionais cometem erros. Policiais não são a exceção. Agora, isso não é motivo para difamar, demonizar ou atacar a polícia. Não faz muito tempo foi preso, nós noticiamos aqui, um anestesista que abusava de pacientes na mesa do parto. Nem por isso alguém sugeriu acabar com a medicina. Nem por isso alguém disse que os anestesistas são do mal. Se os bandidos enfrentam a polícia a tiros, isso é muito importante. A culpa por feridos ou mortos, evidentemente, é dos criminosos. É evidente que isso não tira a necessidade de treinamento da polícia. Essa semana eu conversei sobre isso com amigos que são policiais militares aqui do Rio de Janeiro. E nós nos lembramos de um fato policial tem uma margem minúscula para erro. Se ele tomar a decisão errada, ele pode acabar no cemitério. Ou ele pode acabar em uma notícia como essa, já tendo um julgamento formado contra ele, baseado na palavra de algumas pessoas, e isso é como se fosse uma sentença. Não custa lembrar, os policiais são a nossa última linha de defesa contra o mal. A eles, sempre o meu respeito. A gente continua o nosso giro de análises. Vamos chamar o Cristiano Beraldo, também conectado com a gente. Beraldo, seja bem-vindo, uma ótima noite a você. Diante dos questionamentos que a gente tem acompanhado e até algumas críticas acerca do papel da polícia, sobretudo nessa operação que aconteceu no litoral sul de São Paulo, então o Beraldo, a gente teve um congelamento no sinal dele. Daqui a pouco a gente chama o Cristiano Beraldo, então vamos a Brasília. O Zé Maria também está disponível, José Maria Trindade. Zé, seja bem-vindo, uma ótima noite a você. Vários questionamentos, até algumas críticas à operação da Polícia Militar de São Paulo no litoral sul de São Paulo. Agora, de que forma a polícia, o comando da Polícia Militar deve lidar com esse tipo de situação? É o quê? Reforçar protocolos, treinamentos, campanhas de conscientização de como eles têm que atuar em situações como essa, situações de risco, em situações em que muitas vezes tem a população ali escondida no meio dos bandidos. Como é que faz? Pois é, mais do que a operação. O que chegou aqui muito forte foi o debate, né, do que está acontecendo em São Paulo. Não só da operação, mas como a postura da Polícia de São Paulo, e mais do que resultados nesta operação, transmite uma mensagem para todo o estado, né? Muito boa noite, Daniel. Boa noite, Beraldo. Boa noite, Mota. Seja bem-vindo, deputado Palumbo. E boa noite a você que nos acompanha sempre aqui nos Pingos nos Is. Esse debate sobre a operação no litoral de São Paulo chegou muito forte aqui em Brasília.
E houve, naturalmente, como tudo na política, apoios e críticas, mas muito mais apoio. E muitos deputados querendo levar esse exemplo para todo o país e dizer, olha, a polícia tem que ser respeitada, porque a polícia representa o Estado. E como disse muito bem o Mota, é o último anteparo. Quando a situação chega na polícia, é porque todas as outras fases anteriores da segurança pública falharam. E falham naturalmente. Senhores, esse é um assunto que está sendo muito discutido aqui no Congresso Nacional. Há um debate e haverá uma semana exclusiva para discutir e votar projetos na área de segurança pública. É a mudança no CPP, no Código de Processo Penal. O deputado Palumbo participa da Comissão de Segurança Pública e me disse o presidente da comissão, o deputado Alberto Fraga, de que esse assunto vai ganhar prioridade. Sabe por quê? Houve a identificação de que o eleitor, ou seja, o brasileiro, está preocupadíssimo com a segurança pública. A gente imaginava que era uma preocupação exclusiva das grandes metrópoles. Não, houve uma interiorização desse problemaço, que é o sentimento de segurança pública. Em alguns lugares há até índices que mostram que a cidade é segura, levando em consideração por 1.000 habitantes. É o caso, por exemplo, de São Paulo, que é segura se comparada a 1.000 habitantes, né? Os crimes que aconteceram, levando em consideração cada 1.000 habitantes. Mas esse sentimento de segurança pública é o grande problema e isso se traduz em preocupação e os políticos não ficam longe disso. Portanto, mais do que resultados imediatos, que foi o resultado desta operação, tem o resultado a longo prazo, que é respeito à polícia. Pois é, vamos chamar agora o delegado Palumbo, é parlamentar, deputado federal, sempre colabora com a gente aqui também, principalmente nas questões ligadas à segurança pública. Delegado, seja muito bem-vindo, um prazer tê-lo aqui mais uma vez em Os Pingos nos Is, tema importante para a gente tratar. Claro que o caso daquela mulher, mãe de 6 filhos, que morreu, e os moradores dizem que o disparo teria partido da arma da Polícia Militar, mas a gente tem percebido uma cobrança muito grande da população para que a polícia, de uma forma geral, consiga proteger a população. E, de certa maneira, é isso que a gente viu no litoral sul de São Paulo. A grande maioria da população apoiando as ações da Polícia Militar. Agora, diante de uma situação limite, também sempre há o percentual de erro, né? E eu não estou defendendo nem A nem B, mas o que é preciso considerar nesse tipo de questionamento? Bom, uma boa noite a todos, aos amigos ouvintes da Jovem Pan. Olha, eu concordo, corroboro com o Mota. Já estão demonizando a polícia, já estão colocando a responsabilidade na polícia, mas isso é comum. A polícia é sempre a grande vidraça. E a população dificilmente vai falar que esse tiro partiu de um ladrão, de um traficante, de um foragido da justiça. É muito mais fácil e cômodo para eles, até orientado por pessoas de má índole, para acusar a polícia o tempo todo. Porque a grande verdade é que o tráfico de drogas da Baixada Santista está bastante incomodado com essas operações que já tiraram de circulação mais de 2 toneladas de drogas, prenderam mais de 1.000 indivíduos. A morte dessa senhora realmente é uma tragédia, mas a gente não pode colocar a culpa na polícia sem o devido inquérito policial, sem a investigação, sem saber de onde veio esse tiro. E isso tudo será investigado pela Polícia Civil, pela Corregedoria, com acompanhamento do Ministério Público. É complicado ficar colocando tudo o que acontece de ruim nas costas dos policiais, como se eles fossem algozes. Quem atira a esmo, pelo menos no decorrer da minha carreira, mais de 20 anos, é o bandido. Eu já deixei de efetuar disparos várias vezes com receio de atingir terceiros que estavam ali na linha de frente. A maioria dos policiais, eles agem dessa maneira. O bandido, não. Eu posso citar até um exemplo, numa avenida aqui muito famosa em São Paulo, Indianópolis, eu estava com 2 policiais, um bandido que tinha feito uma saidinha de banco me reconheceu, ele apontou a arma para mim e descarregou uma pistola em cima da gente. Como era uma avenida movimentada, nós não atiramos naquele momento. Esperamos ele entrar numa rua à direita e aí efetuamos o disparo, ele foi atingido, mas o policial, ele sempre faz esse pensamento, olha, eu não posso errar porque eu posso matar um inocente. O bandido não. Se ele tiver que atropelar uma criança, como já aconteceu aqui em comunidades onde eles atropelaram crianças
fugindo da polícia, eles atropelam, eles matam, eles atiram eles. Mas é muito mais fácil culpar a polícia. Quanto ao treinamento, isso a gente tem que melhorar muito mesmo. Eu já falei aqui em outro programa nos fins dos is, que a polícia não treina como deveria treinar, porque a munição é cara. É muito caro você bancar um treinamento constante para as polícias. E eu não estou falando do estado de São Paulo, não. Você que tem algum amigo policial civil aí no Nordeste, qualquer lugar, no Sul, pergunte para ele quando foi a última vez que ele fez treinamento com tiros, com munição paga pelo Estado. Porque o policial, eu fazia isso. Eu treinava quase que toda semana, mas eu bancava o meu treinamento porque a academia de polícia aqui, a Polícia Civil daquela época, não me pagava absolutamente nada. Então eu corroboro com as palavras do Mota. Estão demonizando a polícia sem ter a prova de que foi a polícia. Tá certo. Eu vou chamar agora o Cristiano Beraldo, reconectar o sinal dele, já está tudo ok. Beraldo, seja bem-vindo, uma ótima noite a você. Estamos repercutindo esses questionamentos, algumas críticas de que poderia ter havido algum tipo de exagero, desrespeito a algum protocolo, enfim, tudo por conta da morte daquela mulher, mãe de 6 filhos, que a população atribui a um disparo feito por algum policial na Operação Verão. Agora, de que forma o comando da polícia tem que se posicionar a partir de agora em novas operações? Redobrar o cuidado, reforçar os protocolos, muito treinamento, possivelmente? Caniato, a polícia já é treinada para ter cuidado, né? Boa noite a você, boa noite ao delegado Palumbo, ao Mota, ao Zé Maria, a nossa querida audiência que nos prestigia todas as noites aqui nos Pingos nos Is. A polícia, de qualquer corporação policial, mas especialmente em São Paulo, ela é treinada para respeitar todos os protocolos, respeitar a população, ela entende exatamente qual é o seu papel, mas a polícia é formada também por pessoas que são submetidas às circunstâncias que muitas vezes exigem algum tipo de iniciativa, algum tipo de decisão numa fração de segundos. E aí a gente tem que se perguntar, alguma coisa pode sair errado? É claro que pode. É claro que pode. As consequências, elas são graves, porque, afinal de contas, quando se está ali com uma arma na mão, em busca de um criminoso, fazendo uma abordagem onde tudo e qualquer coisa pode acontecer, se há alguma coisa que sai errado, às vezes se paga com a vida. E foi o caso. Então, é importante se reforçar o treinamento da polícia? Sim, é importante. Mas não exatamente por esse caso que tem que ser apurado e quaisquer responsabilidades que precisam ser assumidas pelo policial, elas devem ser assumidas. Não é o caso aqui de se passar a mão na cabeça de alguém que faz algo errado, que tem um comportamento errado. Mas o que a gente precisa chamar a atenção também é, muitas vezes, para a situação limite em que o policial atua. E, segundo, investimento em treinamento nas polícias muitas vezes é visto como despesa, e não é, é investimento. A gente tem que ver as polícias recebendo os subsídios necessários para que os treinamentos sejam do mais alto nível, mais alto padrão. E o que é a realidade que a gente tem? Essa que o delegado nos traz, que o policial tem que pagar pela própria munição. Faz algum sentido isso? Não faz nenhum sentido. Isso é uma piada, isso é risível. Infelizmente é algo sério, como já disse, mas quando a gente vê as nossas forças de segurança sem instrumentos, sem munição para treinar, e aí quando acontece alguma coisa é o policial que tem que arcar com a sua própria defesa, quer dizer, tem tanta coisa errada que precisa ser corrigida, estamos dando um passo extremamente importante, anunciado pelo delegado, pelo capitão Derrite, perdão, mas é um passo diante de muitos outros que ainda precisam ser dados. Eu vou trazer outras informações e atualizações. Deixa eu só passar mais uma vez para o Roberto Mota, que tem um aspecto que certamente o Mota vai querer discorrer, porque, Mota, há uma cobrança enorme em cima da polícia, dos órgãos de segurança pública por resultados, né? Agora, é preciso lembrar também que a polícia, nesse enfrentamento à criminalidade,
sempre trabalha no limite. Há um percentual também grande de erro. Muitas vezes você diz aqui pra gente, muitas vezes o policial tem 2, 3 segundos para tomar uma decisão extremamente importante. Como modular eficiência, resultados e, ao mesmo tempo, essa cobrança enorme que existe, sei lá, de órgãos de imprensa, órgãos que militam nos direitos humanos, são muitas coisas para serem administradas ao mesmo tempo, né? Não é uma cobrança, Caniato. O que acontece é uma guerra contra a polícia. Isso é aberto e descarado há muito tempo. É uma preocupação, uma obsessão com essa figura que criaram, chamada letalidade policial, e uma despreocupação com a letalidade criminal. Por que ninguém pergunta quantas vidas já foram salvas pela Operação Verão? Quantas pessoas teriam sido assaltadas, estupradas e mortas se a polícia não tivesse esse trabalho? É uma contabilidade que a gente não vai saber. Mas eu acho que a gente vai comentar hoje a notícia de um sujeito que foi preso, eu acho que aqui no Rio de Janeiro, que já tinha quase que 100 passagens anteriores pela polícia. Não é possível uma dissonância cognitiva desse tipo. Não é possível que se cobre da polícia uma coisa que é impossível. Um combate ao crime contra criminosos fortemente armados, com armas de guerra, dispostos a tudo, em que não haja nenhuma vítima. Não é possível que se combata o crime, se combata esse tipo de criminosos, mas nenhum criminoso pode morrer. Porque se um criminoso morrer, ele vai ser chamado de vítima. Eles não são tratados como criminosos. Salvo engano, boa parte desses indivíduos, vamos chamar assim, que morreram ao confrontar a polícia, eram pessoas com inúmeras passagens anteriores pela polícia. Será que isso não significa nada? O que é mais provável? Que esses indivíduos com uma carreira, uma vida inteira no crime, tenham atirado na polícia, tentado matar policiais? Ou será que o mais provável é que a polícia de São Paulo se juntou e disse, não, vamos lá matar um monte de gente inocente? Não é possível que a maior parte da mídia continue com essas atitudes. Basta a gente ler as manchetes. O julgamento contra os policiais já está nas manchetes. Você não precisa nem ler a notícia. É o que aconteceu no caso dessa senhora. Se ela foi realmente vítima de um disparo feito por um policial, ainda assim é preciso se verificar em que circunstância isso aconteceu. Eu já falei aqui sobre a questão de atirar. Muita gente fala sobre isso sem ter nenhuma vez na vida segurado uma arma e dado um tiro. Então eu sugiro a essas pessoas, faça essa experiência. Vá num clube de tiro, pegue uma pistola, num ambiente totalmente controlado, com o alvo ali pertinho, e tente acertar o alvo. Agora, imagine você numa situação de tensão, lutando pela sua própria vida, num ambiente cheio de gente, você é pego de surpresa, você tem, eu te dou 4 segundos para você sacar a sua arma, fazer mira e decidir, atiro ou não atiro. E nesses 4 segundos, você vai estar levando um tiro. Então, vamos ter um pouco mais de compreensão e pelo menos, tentar entender o que está acontecendo antes de fazer um julgamento. Quer fazer um complemento, Beraldo, depois o delegado, antes de passar para o Zé. Vai você, Beraldo. Não, é só para a gente ilustrar, Mota, essa situação. Nós tivemos no último final de semana um acidente extremamente lamentável de um carro esportivo de mais de R$1 milhão, guiado por um rapaz que bateu em alta velocidade, a princípio, num motorista de aplicativo e ele faleceu. Só que nesse caso, a gente vê as pessoas apontando o dedo para o rapaz que dirigia o carro. Ninguém fala, temos que acabar com os carros esportivos, temos que proibir a venda de carros esportivos e tal. No caso das armas e da polícia, as pessoas se apressam em apontar o dedo para a corporação, querendo dizer que ter uma arma é necessariamente algo que piora a situação de violência. Quer dizer, é irracional, os argumentos não se sustentam.
E eles ficam se conflitando na cara das pessoas e as pessoas parecem que não querem perceber isso. O delegado concordou com o Mota quando ele fez essa defesa e expôs suas ideias, né, delegado? Não, o exemplo foi perfeito do Beraldo. Ninguém falou em acabar com o Porsche, por exemplo, que foi o causador, um instrumento que acabou nas mãos de um criminoso que deveria estar preso e não respondendo em liberdade e só está solto porque é rico, porque se fosse pobre estaria preso, mas como é rico, pagou um bom advogado, se apresentou depois de 36 horas e foi embora. E o que o Mota falou também é a realidade. Alvo não revida. É muito diferente você estar num stand de tiro, num ambiente seguro, como o Mota falou, vai lá e faz os seus disparos. Só que aquele alvo de papel ou de metal, ele não vai reagir. Ele não vai atentar contra a sua vida. E quando você está numa situação de confronto, a primeira coisa que o policial pensa, pelo menos no meu caso, eu pensava, família, Deus, proteção e não atingir nenhum inocente. Era esse meu pensamento em todas as trocas de tiro que eu fui. Então, eu sempre agi com muita cautela e a maioria dos policiais fazem isso. Por quê? Porque sabe que tem corregedoria, porque sabe que vai ter investigação, porque sabe que muitas vezes estão denunciados. Então, alguns policiais morrem com medo de atirar, inclusive. Com medo, olha, mas se eu acertar a perna dele... E eu falei isso num programa de televisão e apanhei pra caramba. Eu falei, se uma pessoa vier tentar pegar a minha arma me dando socos, eu também vou atirar nela. Eu também vou atirar. Porque o policial ele não é pago para morrer, ele é pago para defender a sociedade. Agora, a gente não pode ficar culpando a polícia sem provas, porque isso é um erro. Você desmotiva a polícia. Você não ajuda em absolutamente nada. Você, José Maria Trindade, antes de trazer o próximo destaque, por favor, para a gente concluir essa sessão. Eu entendo que é uma comparação assim imprópria. É verdade, ninguém defendeu o fim de um carro de luxo como o Porsche, mas ninguém defendeu também o fim da polícia ou o fim das armas, né? É apenas o uso próprio de um carro com esta velocidade e o uso de uma arma de fogo, e principalmente por policiais. Eu comentei muito aqui, deputado Palumbo, sobre aquele projeto inicial do Sérgio Moro que previa, sob determinação do então presidente Jair Bolsonaro, que é o excludente de ilicitude. Aí rotularam lá no Congresso Nacional de licença para matar, não é nada disso. É atendendo exatamente o que o Mota fala, que são esses segundos preciosos e que são impregnados de muita emoção. E no projeto do Sérgio Moro, que foi rejeitada essa parte no Congresso, o excludente de ilicitude previa para a polícia e para o cidadão, para a sociedade civil, que é aquele segundo precioso carregado de emoção e de decisão, né? Então, ninguém defendeu o fim do Porsche, como ninguém defendeu o fim do policial e da arma. Apenas defendeu um uso consciente de um carro com aquela potência, com aquela possibilidade de velocidade e também o uso racional da arma e da autoridade policial. Veja bem, o delegado Palumbo falou que é uma verdade. Não adianta ficar criando neuras de que, olha, nenhuma ONG defende o policial. Não precisa. O dia que o policial precisar de uma ONG para defendê-lo, a coisa desaba. Quem defende o policial é a instituição, é o Estado. Se o Estado não está defendendo o policial, o Estado está errado. A verdadeira ONG do policial é o Estado. E creiam, isso que o delegado Palumbo falou, cada morte desta, cada ação, cada dúvida é investigada, sim, e muitos policiais são punidos. Não há uma impunidade geral. Nem o policial gosta do policial que não trabalha direito. Pelas reações, os três vão rebater ou comentar. Vou começar com você, Mota. Acho que o Zé misturou algumas coisas aí. Primeiro, tem muita gente sim pedindo o fim da polícia, Zé. Eles só não usam essa frase, né? No caso da polícia militar, eles falam na... Tem gente que acredita em terra plana, Mota. Tem gente que acredita em que a terra é plana. Não é não, senhor. Isso é um projeto político bem claro, que já caminha há muito tempo. Pode procurar a frase. E coloca o que no lugar? Não, olha só, Zé, não discute comigo. Eu não estou defendendo isso. Eu estou explicando para você
que existe um movimento muito bem organizado, não é de gente bobinha, não. Eles usam a frase desmilitarização da polícia militar. Pode procurar. É uma turma que quer... né? Mas isso é outro debate, a unificação da polícia. O argumento de que militarização é bom para a guerra, que não é próprio da polícia. Isso é um debate antigo. Deixa eu terminar, Zé. Isso não tem nada a ver com unificação da polícia. A unificação da polícia é outro debate. Esse debate é desmilitarizar a polícia militar, é o primeiro item dessa turma. O outro é criar uma polícia nacional. Está aqui um bom policial que não é militar, por exemplo. Existem características. O que eu estou explicando para você é só o seguinte: você diz aí que não tem ninguém querendo acabar com a polícia? Tem. Inclusive nos Estados Unidos, quando houve a morte daquele cidadão lá, que eu esqueci o nome agora. George Floyd. Aí foram criados, o nome do movimento que criaram lá e que veio para cá chama Abolish the Police, e que tradução literal é acabe com a polícia. Eu já vi várias manifestações aqui que só faltaram mesmo usar essa frase. Então existe mesmo pessoas com a intenção de acabar com a polícia como a gente conhece. Essa campanha de demonização permanente da polícia Mas tem também quem quer acabar com esses carros, como o Porsche. Eu, por exemplo, acho ridículo como admitir um carro que anda a 240 se a velocidade máxima no país é 100. Mas aí todo carro vai ter que andar só a 100, se for por essa lógica. Não, estou te dizendo que é ridículo você pensar num carro que anda a 240 se a velocidade é 100. Até um carro popular chega a 200. Mas até um carro popular chega a 150, 200 por hora. Sim. Aí você quer tirar um objeto que pode ser comprado por quem se esforça, porque ele chega a 300 por hora? Isso não tem cabimento nenhum. Não, ele pode comprar um objeto se esforçando que não pode ultrapassar as leis do país. Tudo bem, mas você falou que você chega a 200, não acho um absurdo ter esse carro. Então não pode ter carro nenhum, porque todos os carros passam de 120 por hora. Eu estou dizendo, delegado, que tem gente e tem uma linha forte, eu recebo mensagem. Eu não, acho que não precisa. Mas tem uma linha, eu recebo mensagens de pessoas que fazem todos os dias levantamentos de acidente e mostrando que excesso de velocidade é que provoca acidentes e que os carros potentes, eles são ilegais. Eu não acho, né? Mas estou te dizendo que assim como tem esse movimento do Mota que eu não conheço de acabar com a polícia, tem quem acabe com o carro potente, que eu também não concordo.